Grato, digníssimo presidente Hugo Motta, nobres colegas, uma honra estar neste ringue onde luto pelo Brasil. Ontem, o Senado comprovou ser um capacho do STF. Ontem, o Senado comprovou total desrespeito a esta casa na votação da PEC das prerrogativas, onde nós, aqui nesta casa, com ampla maioria, aprovamos a PEC das prerrogativas. Você que se diz de direita e que caiu no papo da esquerda, preste atenção no que eu vou dizer. Quem votou contra a PEC das prerrogativas, que na sua essência já estava na Constituição de 1998? Quem votou contra? Olhe quem votou contra. Você que é de direita. Quem votou contra? O PT, o PCdoB, o PSOL e o Novo. Esses votaram contra, dizendo o seguinte: vai beneficiar corrupto, vai beneficiar ladrões. Negativo. Nós, da direita, fizemos esse apoio total, a maioria da casa, para nos blindarmos, sim, contra um STF que é totalmente parcial, um STF que seu voto é político e persegue como ninguém a direita nesse país. Você que é de direita, que está cobrando, votando a favor de corrupto, não tem nada a ver, porque corrupto, diga aqui para mim um corrupto, deve ter, mas eu denuncio na hora aqui na tribuna. Comigo, corrupto, ladrão, não tem vez. Ou alguém acha que eu tenho cara de corrupto, ou alguém dos meus colegas do PL tem cara de corrupto. Você que é de direita, tá o quê? Aprovando, como votou o PT, PCdoB, PSOL e o Novo? Esses votaram. E digo o seguinte: nós que não aprovamos agora o Senado, por unanimidade. O que faz os senadores votar desta maneira quando nós queremos nos defender do STF? Esse texto já estava na Constituição de 1998, em 2001, modificou, e voltamos agora porque vivemos um momento de intensa perseguição total do STF contra políticos de direita. E digo aqui, e comprovo, políticos que estão com 8 anos inelegíveis, quem? Só políticos de direita! Empresários que se lançaram candidatos, como queriam ser Luciano Hang, Pablo Marçal, já estão com 8 anos inelegíveis. Essa é a perseguição do STF contra a direita. Um pequeno exemplo. Vamos à esquerda. Quem da esquerda está inelegível? Ninguém, senhor STF. Ninguém! Da esquerda é André Janones. Confesso, réu! Confessou que fez rachadinha. Pegou o dinheirão dos funcionários. O que fez? Devolveu sem juros, sem nada. Qual foi a punição para ele por ser de esquerda? André Janones, qual foi a punição? 0. Você que está criticando aí, quem votou a favor aqui nessa casa, da PEC. É bom saber. Outra, está aqui no plenário e eu digo. Glauber, Conselho de Ética, pediu a cassação. 3 meses já passou 5. Aconteceu o que com ele até agora? Nada! Nada, porque é esquerda. E aí acha que eu vou bancar o palhaço aqui? Eu vou bancar o capacho do STF? Não, eu não ofendo ninguém do STF, respeito a honra e dignidade de todos. Mas o artigo 53 me dá imunidade parlamentar para isso. E eu não ofendo ninguém. Mas eu tenho direito de fala e tenho de direito lutar pelo que eu acho certo, correto. Ou o Brasil não sabe dos julgamentos do STF? Olha o escândalo que foi o julgamento de Bolsonaro pela primeira turma, onde o único juiz praticamente que tem ali, o Fux, esclareceu muito bem. Não era nem o fórum, mas é aquela raiva, o ódio que tem contra a direita. Hoje, o STF, como disse o ministro Fux, pode se tornar um tribunal de exceção. Aí vem alguns dizer que a maioria desta casa aqui, que voltou a PEC das prerrogativas, caíram do papo, que é para proteger bandido, proteger ladrão. Eu tenho cara de bandido ou de ladrão?
Ou meus colegas do PL e os outros que votaram a favor? Me diga, e tem aqui, me diga que eu denuncio na hora. E atenção você, esta casa pune parlamentares. Quer um exemplo? Exemplo recente. Quem permitiu a prisão de Daniel Silveira? Muita gente pensa que foi o STF. Não! Quem permitiu a prisão de Daniel Silveira foi esta casa. E a partir daí, o STF veio com tudo para cima. Esses são os covardinhos. Não com meu voto, mas foi a prisão permitida por esta casa. Quer dizer o quê? Que a Câmara pune os seus deputados. Pune. Principalmente se for de direita, porque André Janones e Glauber Braga estão aí? Nem aí. Sendo de esquerda, tem imunidade. Você que é de direita, está ouvindo o que eu estou falando? Alguns cheios de razão, votaram a favor de bandido, não tem nada disso. Nós estamos votando para protegermos-nos do STF, que nos persegue constantemente o tempo todo. Um STF que hoje o julgamento é político. E quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. Deu para entender? Quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. É isso que nós temos no Brasil. Então, o mínimo que nós teríamos que fazer foi o que fizemos a ampla maioria. PEC das prerrogativas, que é para nos proteger, sim, de um STF que pode se tornar, já está quase, um tribunal de exceção, como disse o ministro Fux. E aí, quando agora reconheceu que errou, ministro Barroso, presidente do STF, que ele, numa reunião política, que não poderia participar, teria que perder o seu mandato, porque nenhum até hoje, sofreu impeachment. Ele disse, não se conteve em estar no palco de um movimento político partidário, pegou o microfone e disse, vencemos o bolsonarismo. Qual é a credibilidade que tem a STF hoje? Não tem! E nós queremos nos proteger. E vem alguns ingênuos querendo no papo de quem votou contra essa prerrogativa aqui na Câmara, que quem votou foi o PT, PCdoB, PSOL e Novo. E aí, por unanimidade ontem, estranhamente, o que aconteceu? Não tem respeito por esta casa? Nós aqui, Câmara Federal, representamos o povo brasileiro, enquanto o Senado representa os estados. Nós, representantes do povo, ampla maioria aqui, votamos pela PEC das prerrogativas, e ontem, o Senado, por unanimidade, contra. Qual é a influência que tem lá? O que esse presidente Alcolumbre tem? Que ele chegou a dizer que mesmo tendo 81 assinaturas, inclusive a dele, ele jamais pautará o impeachment de um ministro do STF? Não tem o meu respeito, desde ontem, o Senado. Porque, para mim, o Senado, desde ontem, comprovou ser um capacho do STF. Um capacho. E desde ontem, comprovou total desrespeito com esta casa. Unanimidade. Que vergonha! Você de direita pensa um pouquinho, um mínimo, porque eu sou daqueles. Se eu estou com a razão, enfrento 1000, 10.000. Eu sou inspirado em Leônidas, no desfiladeiro das Termópilas. 300 contra mais de 100.000. Resistimos, morremos os 300, mas um ano depois Temístocles expulsou os 100.000 persas. Então tem que ter garra, tem que ter fibra, tem que acreditar no que faz e não se influenciar por qualquer papinho. Não, se é para defender corrupção. Pensa um pouco. Você que é de direita, alguém do PL, ou todos que votaram aqui, alguém é corrupto? E se tiver corrupto, já disse, denuncie que eu sou o primeiro aqui e não saio dessa tribuna enquanto não for punido ou cassado, deputado corrupto. Mas hoje, deputado de esquerda, jamais é punido pelo STF ou qualquer lugar, porque temos no Brasil hoje uma violenta perseguição contra políticos de direita, principalmente de parte do STF, onde os julgamentos são políticos, são 11, é 9-2 ou 8-3. O critério técnico não existe mais. E deixo aqui mais uma vez a minha repulsa ao Senado, que desde ontem demonstrou ser um capacho do STF.